Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Congresso Nacional Católico Online. Me chamo Walter Wellington, sou daqui de Brasília, casado, pai de 3 filhos, e aqui trabalho na rádio da Arquidiocese. Sou apresentador e também produtor. Mas, para o Congresso, fui convidado para apresentar um pouco sobre a minha experiência como iconógrafo. Eu escrevo ícones. E, atualmente, vejo que a iconografia é uma resposta para o vazio existencial de muitos. Porque os santos ícones apontam para a eternidade, para uma realidade transcendental a partir da beleza. O Papa Paulo VI, na sua mensagem dirigida aos artistas, no ano de 1965, dizia: o mundo em que vivemos tem necessidade da beleza para não cair no desespero. A beleza, como a verdade, é a que traz alegria ao coração humano. E isso por vossas mãos. Isso é dirigindo aos artistas. Já em 1999, São João Paulo II dedicava sua carta com as seguintes palavras: a todos aqueles que apaixonadamente procuram novas epifanias da beleza para oferecê-las ao mundo como criação artística. Também, ainda no mesmo caminho da beleza, o Papa Bento XVI, de uma maneira muito poética, dizia o seguinte: a autêntica beleza abre o coração humano à nostalgia, ao desejo profundo de conhecer, de amar, de ir para o alto, para o além de si. Se aceitarmos que a beleza nos toque intimamente, nos fira, nos abra os olhos, então redescobrimos a alegria da visão, da capacidade de colher o sentido profundo do nosso existir. O mistério do qual somos parte e do qual podemos aurir a plenitude, a felicidade e a paixão do compromisso cotidiano. E, para finalizar, ainda dando sequência a esse caminho da beleza, que é um caminho de encontro, o caminho que a Igreja proporciona para ir ao encontro de todas as pessoas sem discriminação, o Papa Francisco, na sua Evangelii Gaudium do ano passado, de 2013, diz o seguinte: torna-se necessário que a formação na via pulchritudinis, ou seja, o caminho da beleza, esteja inserida na transmissão da fé. É desejável que cada igreja particular incentive o uso das artes na sua obra evangelizadora, a fim de transmitir a fé numa nova linguagem parabólica. E aqui eu venho apresentar justamente a iconografia como essa linguagem que a igreja tem de transmitir a sua fé através da beleza das artes sacras. A palavra ícone deriva do grego eikona, que quer dizer imagem, representação, gravura ou até mesmo figura. E no Novo Testamento aplica essa palavra a Cristo quando diz: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, imagem eikona do Deus invisível. Assim, o ícone é uma pintura geralmente portátil, de gênero sagrado, executado sobre madeira, com uma técnica toda particular, segundo a tradição transmitida pelos séculos. Os ícones são parábolas dogmáticas, por isso eles não são belos como as obras de arte, mas como a própria verdade. Paul Evdokimov, um pensador russo, diz o seguinte: enfim, Deus revela sua face humana, a palavra se torna objeto de contemplação. Isso ele se referindo aos ícones. E também no nosso Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1160, diz: o ícone transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite
pela palavra. E assim, falando um pouco do ícone, a gente remete o artista que está por trás dele, que é o iconógrafo. O iconógrafo, então, é o autor de ícones, que significa, né, aquele que escreve ícones. Ícones, imagem, grafo, escrita. Então é aquele que escreve ícones. Assim, não se diz que o iconógrafo pinta um ícone, sim, escreve o ícone. E antigamente o iconógrafo era um monge, ele tinha que ser um monge, acostumado com a vida espiritual, na oração, no silêncio, na ascese, no jejum. Ele mergulhava no mundo ultraterreno e, vivendo em companhia com os santos, podia assim melhor exprimir o rosto e o mistério. Bom, atualmente não é necessário, não há exigência nenhuma de ser ou não um monge, mas que esteja intimamente ligado à sua igreja local e que tenha uma vida de oração, pois o pintor se diz respeito somente ao aspecto técnico da arte, mas toda a organização pertence e depende claramente da Santa Igreja e do Espírito Santo. Assim, sem oração, o iconógrafo encontra-se morto para o mundo espiritual e, ainda que possuísse perfeitamente a técnica do ícone, sua obra em si sempre seria sem alma. Existe um modelo específico de oração para o iconógrafo iniciar seu trabalho e que encontra assim, em todos os manuais de pintura, de iconografia. A oração é a seguinte: ó Divino Mestre, ardoroso artífice de toda a criação, ilumina o olhar do teu servo, guarda o seu coração, rege e governa a sua mão, para que dignamente e com perfeição possa representar a tua santa imagem para a glória, a alegria e a beleza da tua santa igreja. Essa é a oração que a gente antecipa todos os trabalhos, quer seja portátil, quer seja mural, e durante a execução da obra, a gente fica repetindo Kyrie eleison, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. E de preferência repetir isso quanto tempo foi, enquanto estiver produzindo a obra. Por isso que a gente fala que a iconografia se faz com muita oração, porque são essas orações incessantes, sem parar enquanto está executando a obra. E também o iconógrafo se exige um jejum, um estilo de jejum. O melhor jejum para o iconógrafo é o da visão, pois, conforme o dizer popular, os olhos são a janela da alma. Pois é pelo sentido da visão que se pode entorpecer diretamente a alma pura. E nesse sentido, a busca pela face de Cristo, conforme canta o salmista no Salmo 24, tem os olhos sempre fitos no Senhor, santifica a visão e o interior e fortalece no cumprimento do seu ofício de escritor da imagem sacra. Assim, é a vida do iconógrafo, assim é o iconógrafo. Agora, nesse segundo momento, vou mostrar para vocês os materiais e a técnica da iconografia. E agora, para a gente falar um pouco sobre os materiais da iconografia, os materiais e a técnica também. A gente vai fazer um pequeno workshop aqui, acho que só de 1 hora de duração, então aproveitem bastante. Bom, para iniciar, o ícone é feito geralmente numa madeira, que eu estou utilizando o compensado, que ela já é bem preparada, ela é seca, já tem toda uma preparação, e do tamanho de 40 por 30. Para preparar a madeira, a gente precisa de alguns materiais. Uma tela de algodão, de preferência algodão, de preferência não, é obrigação que seja de algodão, cola de coelho, gesso crê, algumas lixas de gramaturas bem diferentes, desde 180 a 1200, e algumas trinchas e também uma espátula de metal. Para a gente preparar a madeira, em primeiro lugar, precisa de hidratar a cola de coelho de um dia para o outro. Hidratar é deixar de molho de um dia para o outro. Ele vai crescer ou triplicar o seu tamanho. Depois, em banho-maria, a gente dissolve a cola de coelho e mistura um pouco com o gesso crê. Esse gesso crê é de fácil utilização, porque é só você pegar aqueles gessos utilizados para forro de casa e macerar muito bem até ele ficar bem fininho, como se fosse uma espécie de talco, que é isso daqui. Alguns iconógrafos ele utiliza nessa mistura também, chamada lévicas,
um pouco de branco de titânio, que é um pigmento. A gente também utiliza. Para isso, para colagem da tela na madeira, cola de coelho puro, você cola a tela, normalmente, fixa bastante, e com a trincha vai passando toda a cola ainda líquida. Depois de seca, já misturado também a cola de coelho ao gesso crê, que é justamente a camada de lévicas, você passa, isso também em banho-maria, ainda aquecido, você vai passando uma camada nele todo, deixa secar. Outra camada de uma posição diferente, deixa secar. A outra cruzando, sempre cruzando. Aproximadamente de 7 a 9 camadas. Depois que tiver toda bem uniforme, vem com lixas de densidade diferente. Aqui eu estou utilizando primeiramente uma lixa de 180. Essa camada na madeira vai ficar mais ou menos assim, como essa daqui. E aqui a gente lixa uma primeira camada. Infelizmente ele vai ficar todo arranhado e com densidades diferentes até chegar a essa lixa d'água de 1200. Ele vai dar uma uniformidade e inclusive toda a leveza e deixar bem lisinha a tábua. E assim a gente inicia a imprimação ou mesmo o desenho na tábua. Quanto ao desenho do ícone, muitas pessoas perguntam se, na hora de fazer o curso de iconografia, se precisa saber desenhar. Não, não precisa saber desenhar. Primeiro porque a gente se baseia em modelos. Existem livros de ícones que já trazem modelos específicos. Esse daqui, Icons, de Nikodym Pavlovich Kondakov, ele é um modelo maravilhoso. Ele já traz vários modelos de ícones. E aí, o que a gente precisa fazer? É coisa simples. A gente só pega um papel manteiga ou um papel vegetal, cobre por cima e traça sobre esse papel só as linhas bases, as linhas centrais do ícone. Essa é uma forma. A outra forma é a gente fazer algumas impressões mesmo de ícones e a partir deles a gente fazer também a mesma técnica de desenho. Alguns iconógrafos ainda utilizam aquelas mesas de luz. Outra que eu acho mais interessante é nós mesmos produzirmos o nosso desenho. Que aí é a nossa grafia, ou seja, nós mesmos quem desenhamos, e assim a gente melhora nessa parte de ícone. É uma espécie de digital. Sou eu mesmo quem estou escrevendo o ícone, e não somente uma mera cópia. Então, tendo o modelo em mãos, impresso, de preferência do tamanho da madeira, da tábua que nós vamos utilizar, a gente utiliza do próprio modelo uma espécie de carbono, um pigmento seco, geralmente desses utilizados para a construção civil. A gente pode distribuir todo o pigmento seco por trás do desenho e esfregar com o dedo mesmo, fazendo uma espécie de carbono. Tudo isso daqui vai ser tomado, esfregado com o dedo, o pigmento, e assim a gente pode virar o nosso modelo, grudar com fita crepe as extremidades, para não sair mexendo, tirando do lugar, e assim, com uma caneta ou mesmo um lápis, redesenhar todo o desenho que vai ficar impresso na nossa tábua. Essa é a técnica principal. Depois vem a incisão. A incisão, geralmente, a gente usa uma ponta seca. Aqui eu utilizo vários materiais que poderia fazer essa parte de incisão, que é um boleador, utilizado para perfurar ou mesmo fazer altos relevos, alto ou baixo relevo em papel vegetal, para aqueles convites. Uma outra ponta é o compasso, aquele metal, a ponta seca do metal, o ferrinho do metal. E o que eu mais gosto é eu mesmo fazer a minha própria ponta seca com um arame, um ferrinho, a ponta bem fininha, do jeito que a gente gosta, para a gente redesenhar toda a grafia que já foi transferido do desenho com o pigmento seco para a madeira e a gente traçar com força, arranhando mesmo, fazendo sulcos, toda a grafia, todo o desenho que está aqui. Isso vai nos dar uma segurança na hora da pintura,
Uma outra forma também da gente ter essa segurança é traçando com um pincel fino mesmo. Geralmente eu utilizo esses pincéis da Tigre, a linha 315, pelo de Marta, e cobre somente com água, já que o desenho foi impresso aqui com pigmento seco. Somente com água a gente traça novamente a grafia, né? E assim a gente vai ter impresso na nossa tábua todo o desenho que a gente escolheu. Aqui, no nosso caso, foi o Pantocrator. E agora, para a gente falar sobre um capítulo à parte, é a adoração. A adoração geralmente é coberta o fundo do ícone todo dourado, ou então as auréolas dos ícones, ou ainda alguns detalhes, ou história do Cristo, alguns detalhes no manto da Teotocos, de Nossa Senhora, ou mesmo do Cristo. O ouro, geralmente desse tamanho aqui, em geral, é falso, é um ouro imitação, que ele é do tamanho de 16 por 16 e de fácil manuseio. A gente pode manusear mesmo com as mãos. Só colocar um pouco de talco, isso para isolar o suor proveniente das mãos com o talco, com o ouro, e a gente pode manusear normalmente, pegando ele não vai grudar nas mãos, por justamente estar isolado desse suor da gente. Então é fácil manusear. Para a gente colocar o ouro na tábua que já está desenhado, e também para a gente já grudar o ouro na tábua, a gente utiliza do verniz mordente. Essa é uma etapa para a gente utilizar mais o ouro falso. O mordente, cobrir somente a camada onde necessita de douração. Depois de seco, a gente utiliza essa parte de trás do dedo, onde fica a unha, só para saber se ela está pegajosa. Se tiver, a aplicação do mordente é feito com um pincel de pelo macio mesmo. Depois de seco, a gente pode testar para ver se está grudento, e já mesmo com a mão colocar diretamente e passar o pincel somente para segurar a folha de ouro no local. O excesso, para ser tirado da folha de ouro, é só fazer o movimento contrário, como se estivesse realmente raspando todo o ouro para tirar o excesso onde vai ficar. O que está grudado, ele fica, e o que não tiver grudado, ele vai sair normalmente com o pincel esfregando. Lembrando que para a douração com o mordente é necessário que haja uma proteção, depois uma espécie de verniz em todo o ouro. O verniz a gente utiliza a goma laca, em geral incolor, pode ser o cristal, incolor, ou mesmo de coloração mais amarelada, que ele vem com uns tons mais amarelados. Esses dois aqui são os únicos que a gente utiliza como meios artificiais na iconografia. Não sei se vocês repararam, a maioria, se não todo o material da iconografia é natural, é muito natural. Isso para a gente lembrar que toda a criação louva o Senhor, todas as criaturas. Então a gente percebe a madeira do reino vegetal, o gesso, reino mineral, a cola de coelho, reino animal. Isso para a gente saber que toda a criação pode louvar o Senhor, por isso que é feito as imagens sacras. E aí, depois de utilizada essa parte de verniz, que é com a goma laca incolor, lembrando que depois que colocar o pincel e invernizar toda a camada, ele só é dissolvido em álcool, tá bom? Goma laca dissolve em álcool, mordente dissolve em água. Ainda continuando com a douração, vem a douração não mais com o ouro falso, que é esses aqui maiores, mas sim com o ouro verdadeiro. Esse ouro verdadeiro, é verdadeiro mesmo, 22 quilates, em geral 6 por 6 ou 4 por 4 centímetros de comprimento. A gente utiliza sempre todo o material mais específico, ou seja, essa almofada feita com material, isso daqui é couro mesmo, sabe? Material mais poroso, para grudar a folha de ouro nele. Isso daqui é o nosso suporte. Com a folha de ouro 24 quilates, nem com talco nas mãos a gente pode tocar nele.
Esse daqui, se a gente não utilizar o talco, ele pode oxidar. Esse daqui, se não utilizarmos o talco, ou mesmo utilizando o talco, ele gruda nas mãos e não tem como sair. Daí, utiliza-se um pincel, esse é um pincel de douração mesmo, é próprio de restauro, e uma faca para a gente cortar os pedaços menores da folha de ouro. Com o pincel de douração, a gente faz uma espécie de eletrostática, ou com os pelos das mãos, passando no sentido contrário, ou mesmo nos pelos do cabelo, para que ele possa grudar. Fazer só uma pequena demonstração de douração com folha de ouro. Com a faca, pode-se cortar o ouro com segurança seca, assim para ele fixar ainda no mesmo local. Em geral, a gente utiliza a parte de 4, porque ele vai ficar melhor para a gente utilizar a douração. E, friccionando, como agora há pouco eu falei, ele vai grudar só a ponta que a gente precisa. Essa parte daqui a gente já aplica no suporte. Lembrando que, ainda para preparar o suporte, não será mais utilizado na douração com folha de ouro verdadeira, não é mais utilizado o mordente, o verniz, a goma laca, mas sim um equipamento, infelizmente ele é importado, é o bol de Armênia, que é esse material. Ele é só uma argila avermelhada junto com cola de coelho, novamente material mineral, que é a argila, e o animal, que é a cola de coelho. A gente pode passar na parte onde vai ser dourada, toda, ou a auréola, ou o fundo, e deixa secar bastante. Com a lixa, aquela lixa d'água, a gente pode lixar ele completo, aplica-se a folha de ouro com a água, passa só uma quantidade bem pequena de água, com um pincel bem macio, com o pincel de douração, pode virar, porque o ouro não vai cair daqui, e aplica na madeira. Depois de seco e bem seco, a gente utiliza esses dois materiais que se chamam brunidores. Esses aqui são italianos, no Brasil não tem, mas olha só que coisa engraçada. O brunidor, ele é italiano, mas a pedra é ágata. Aqui em Brasília a gente compra de R$1. Então, ele é bem interessante. O material todo ele chega a uns R$300, mas só a pedra, que é o que a gente precisa, a gente compra baratinho. E isso daqui a gente vai friccionar na folha de ouro para ele ficar grudado muito mais seguro na própria madeira, ou seja, na madeira preparada, no lévicas, e vai dar um aspecto de espelho. O ouro vai ficar com um aspecto de espelho. Essa é uma técnica muito complicada, precisa muita experiência para a gente fazer uma douração desse jeito, e vale muito a pena. Você está vendo, os materiais são bem difíceis de encontrar, por isso o ícone, o produto final, vai sair um pouco caro. E agora vamos falar do principal, que é a emulsão, que vai fazer a coloração para a gente começar a pintar realmente, a imprimir cores no nosso ícone, que é feito de têmpera a ovo. E a técnica é bem simples, a gente precisa da gema do ovo, então tem que separar a gema do ovo. Feito de uma maneira bem simples, a gente divide mais ou menos a metade, porque é justamente nessa metade do ovo que a gente vai segurar a casquinha. Então, tira. Nós vamos querer somente a gema do ovo. A gema do ovo ela precisa ser completamente pura, então não deve ter vestígio de clara. Para isso, bem fácil, separando com a mão, a gente pega um papel toalha, coloca a gema nele e ele vai segurar toda a pele do ovo. E isso, com uma pequena ponta, a gente só vai segurar e fazer isso aqui. A pele a gente segura, porque é justamente a pele. Walter Wellington também é dica de culinária.
a pele do ovo é que vai dar o odor característico do ovo. Então, a gente segura a pele com a mão, espreme, para sair somente a clara. Essa parte daqui a gente dispensa. E esse material aqui é que é próprio para a nossa pintura. Acrescenta com uma colherzinha de café a medida de uma colherzinha somente de vinagre, porque o vinagre é que é o conservante natural da gema do ovo. Pronto. E também 2 medidas, somente 2, de água. 2 medidas de água. 1, 2. Está aqui a nossa têmpera a ovo. Pronto. Só isso daqui vai preparar para que a gente faça a pintura. Coloca num conta-gotas, isso para a gente depois fazer a dosagem certa do nosso ícone. Por incrível que pareça, gente, essa quantidade aqui dá para a gente pintar vários ícones. E agora nós vamos falar dos pigmentos. Os pigmentos são essas colorações que vai dar cor nos ícones. Cada pigmento desses aqui, eles foram extraídos da natureza mesmo, principalmente do reino mineral, vegetal, também do animal. Em geral, dos animais são utilizados do chifre e também de ovos, da casca do ovo. E por incrível que pareça, o preto geralmente é tirado da casca do ovo. E alguns tons são de terra mesmo, desses que a gente encontra na natureza. Os tons terrosos, ocre, marrom, alguns vermelhos também são utilizados e extraídos da natureza. Por ser pigmentos naturais, eles precisam de ser refinado cada vez mais. Eles são pós, mas eles precisam estar mais fino para a gente fazer uma mistura muito mais homogênea, muito mais suave. Para isso a gente precisa de um almofariz com pistilo e também de uma placa de vidro. A placa de vidro ela vai ser utilizada principalmente para a gente afinar o pigmento, colocando um pouco no vidro e também esfregando com a espátula de pintura. Um pouquinho, só esfrega, depois coloca um pouco de água e retira o excesso para a gente aproveitar com ele depois. Da mesma forma, o almofariz com pistilo, a gente coloca um pouco lá, macera onde for necessário, principalmente as partes mais duras, depois extrai o seu excesso para uma placa de porcelana. Só para fazer uma demonstração, o pigmento, eles são pós, em geral um pózinho colorido. Esse daqui já basta. Nesse caso aqui, utilizamos só o verde. E para ter, como ele é um pó, para ele ter essa colagem no suporte, a gente precisa somente um pouco de água no pincel mesmo e também 1 ou 2 gotas da nossa emulsão de gema de ovo que nós preparamos anteriormente. Macera o pigmento mesmo com o pincel aqui. E a demonstração vamos fazer aqui num papel só mesmo para demonstrar. Existe uma forma de carregar o pincel por completo, a camada vai ficar bem grossa, ou tirando o excesso e abrindo o pincel. Essa camada é a melhor, quando a gente pinta praticamente com o pincel seco, fazendo uma espécie de fumaça. Vamos varrer todo o pincel e é dessa forma aqui que nós vamos fazer as camadas picturais no ícone. A gente passa uma demão, outra demão, até ele escurecer. Então, quanto mais pigmentos nós colocarmos, ele vai ficar mais escuro. Quanto mais água a gente colocar acrescido ao pigmento, ele vai ficar mais claro, um pouco meio aquarelado. Essa é a técnica
utilizada na iconografia, com gema de ovo. Os pincéis que eu utilizo, em geral, pelo de Marta, próprio para aquarela, que é a linha 315, eu utilizo o número 10. 10 é esse mais fino, que a gente pode fazer alguns detalhes, ou mesmo toda uma camada do ícone. Também utilizo o número 14, da mesma linha, e também da mesma linha, número 22. Para casos mais específicos, mais bem elaborados, eu utilizo esses especiais da Ceramic, o número 20, e também outro especial da Ceramic, o número, na verdade, a linha 20, né, o número 5 e o número 1. Esses são pincéis mais especiais, principalmente para fazer alguns detalhes. A gente utiliza ele bastante no finalzinho para as aclarações. Na pintura de ícone, a gente utiliza muitas gamas de pigmentos, sabendo que no início da pintura da iconografia só tínhamos apenas 4 cores. E dessas 4, os grandes iconógrafos da época inicial da iconografia, eles produziam muito mais matizes de cores. Atualmente nós temos, por causa da tecnologia mais utilizada hoje agora no século XXI, muito mais matizes de cores, extraídos todos da natureza, e também temos aqueles que são extraídos de maneira sintética. Os pigmentos sintéticos não são recomendáveis para a iconografia, haja vista que, como eu falei anteriormente, toda a natureza canta a glória de Deus. Então, que os pigmentos também sejam algo naturais, extraídos de vegetais, de minerais e dos animais. E agora falar um pouco da pintura propriamente dita. Depois de preparar todo o pigmento e principalmente com a emulsão, a coloração do ícone parte de uma cor base. Vamos supor, se preparado a cor, a gente vai pintar todo o tom de pele com o rosto, mãos, pinta com uma camada só, de preferência bem mais escura, chapado ele completamente. Tanto o rosto, as mãos e o cabelo também. A partir de então, vem as aclarações. Clareação com a cor de base, ou seja, fizemos toda a pintura chapada com a cor de base misturado com uma tonalidade muito mais clara, ou branco, ou ocre, a gente pode fazer esses tons mais claros. Claro, depois de a pintura estar seca. E vem as iluminações. Vejam bem que toda a iconografia ele tem sempre uma base no Gênesis, quando o autor do livro sagrado diz que existia toda uma noite, escuridão, e a partir de então veio a luz. Faça-se luz. Essa é a frase para a gente também pintar todo o ícone. Ele tem uma cor base, tanto o azul, ou o púrpura, ou o tom de pele, uma cor base escura, e então vêm as aclarações ou iluminações, a tal ponto de chegar a alguns pingos ou algumas linhas de branco, ou uma cor que chegue perto do branco, né? Então, outros detalhes também é feito com o ouro. Nessas linhas aqui, alguns detalhes pequenos, né? Mas sempre se baseando na cor base e depois a iluminação. É a noite que precede o dia, mas o dia é o principal. Então, Cristo é a luz e o ícone procede justamente da luz de Cristo. Para finalizar o ícone, depois de todo completamente pintado, já iluminado, vem justamente essas inscrições, a nomenclatura. Aqui o nosso modelo iconográfico é o Pantocrator. Pantocrator, está aqui escrito, Pantocrator. Também em grego quer dizer aquele que tudo rege. Em geral, essa figura aqui é como se ele estivesse sentado, apesar mesmo de mostrar somente o meio busto, é como se ele estivesse sentado, entronizado. Ele ao mesmo tempo é pintado sereno e manso. A gente pode notar principalmente que se nós dividíssemos o ícone todo aqui no meio, veríamos que essa parte mais escura do ícone de Cristo é justamente voltado para o livro,
Então a gente pega essa parte daqui e mostra que o Cristo também é um justo juiz, ele está pronto para julgar, julga justamente a partir do livro da vida. E o lado mais claro do Cristo, que é essa parte de cá, é o Jesus que também se mostra misericordioso. E é justamente pelo lado da misericórdia em que ele abençoa. Essa bênção, a maneira grega, os 3 dedos que se tocam é a Santíssima Trindade, e os 2 dedos que se elevam é a humanidade e divindade de Cristo. Então, no próprio ícone, ele tem vários pequenos detalhes e significados também muito importantes. O significado das cores também na iconografia. O dourado é aquele que está imerso na glória de Deus. Não quer dizer exatamente que um ícone que tenha uma auréola é de um santo. Não exatamente. Mas sim que ele está imerso na glória de Deus. Ele já participa antecipadamente da glória de Deus. Também, o rosto de Cristo, ele também tem os seus significados e as suas nuances. Em geral, os 2 olhos imensos, grandes, bem acentuados, olhando sempre para frente, ele mostra que tem essa atitude contemplativa. O nariz, em uma forma de funil, aqui ele vai afunilando aqui até chegar a uma gota, e também dá esse significado de que no ícone ele aspira as coisas divinas. E a boca, em geral, pequena, demonstra também que ele tem essa atitude silenciosa diante do mistério do próprio Deus, onde também vai mostrar bastante com relação às orelhas, mostrando somente o lóbulo, que ele está pronto para ouvir. E, no final, o cabelo, principalmente do Cristo, é formado como uma espécie de capacete. Isso para mostrar também a sua fortaleza e a força que vem de Deus. E aqui, essas 2 linhas aqui do cabelo, em geral são 2, 3 linhas, uma só. E ele mostra também, se for a divindade que está no completo. 2, humanidade e divindade. 3 linhas seria toda a Santíssima Trindade. Quase como que uma repetição da bênção à maneira grega. Então é isso. Esse é um resumo de como se escreve um ícone. Infelizmente, aqui só temos uma apresentação breve, sem se deter em detalhes técnicos, simbólicos ou mesmo teológicos. Mas, como uma introdução, temos um material bastante extenso. Espero que essa explanação possa fomentar cada vez mais a cada um de vocês o aprofundamento e o conhecimento dos santos ícones. É isso. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.